Olá, povo de Deus, terça-feira, 30 de agosto de 2022, 22ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 10b a 16 e Lucas 4, 31 a 37. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. É evidente o enfrentamento que Paulo faz aqui contra a corrente da gnose, palavra grega que significa conhecimento. Daí deriva o movimento do gnosticismo, que afirmava não ser preciso nenhuma graça para conhecer a Deus, bastava a razão humana. Por isso, Paulo afirma que ninguém, pelas suas próprias forças, pode conhecer a Deus e o mistério da salvação que oferece a todos. Tudo é graça, e só pela graça podemos participar na salvação. A revelação do Pai tornou possível conhecermos a Deus e ao seu desígnio de salvação. Por isso, por Cristo, nós temos acesso aos segredos de Deus e com a ajuda do Espírito Santo conseguimos balbuciar algo do que se refere à vida em Deus. Recebemos o Espírito que vem de Deus, o dom por excelência, que traz consigo o dom da sapiência. Paulo deixa claro que é somente pela graça de Deus, pela ação do Espírito, que o ser humano conhece a Deus e, por isso, pode acercar-se da salvação. Em outra ocasião, o apóstolo afirma que só no Espírito e pelo Espírito se pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo contrapõe duas realidades do ser humano, o homem psíquico e o homem espiritual. Ele afirma que o homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus. Por outro lado, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Podemos concluir afirmando que tudo se realizou em Cristo Jesus, na sua vida terrena e concretamente na sua morte e ressurreição. Lucas 4, 31, 37. Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele."
Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. De Nazaré a Cafarnaum, distância não chega a ser assustadora, porque era relativamente curta. Tudo estava na região da Galileia. Jesus faz esse trajeto e passa a ensinar nas sinagogas de Cafarnaum. A autoridade de Jesus nasce da coerência daquilo que ele afirma e vive. A coerência de Jesus é algo que salta aos olhos. De fato, Jesus é um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O texto de hoje apresenta-nos um pobre doente que é libertado de um espírito maligno. Começa o choque frontal entre Jesus e o demônio. Esse choque é preciso para que Jesus se revele como Salvador, isto é, como aquele que redime os que estão sob o domínio de Satanás e resgata para Deus e para o seu reino. A intervenção de Jesus tem dois efeitos colaterais. Suscita espanto em alguns e faz com que a sua fama se espalhe na região. A ação demoníaca escraviza e aliena o ser humano, impedindo-o de pensar e de agir por si mesmo. Formas que o escravizam, ideologias, propagandas, estruturas, sistemas e outras. Tudo isso acaba por pensar no lugar das pessoas e até agir por elas. O milagre de Jesus é fazer a pessoa voltar à consciência e à liberdade. Só assim ela poderá segui-lo. No nosso texto não temos descrito o conteúdo do ensinamento de Jesus. Contudo, mencionando-o junto com uma ação de cura, deduz-se que tal ensinamento com autoridade repousa numa prática concreta de libertação. Com sua ação, Jesus interpreta as Escrituras de modo superior a toda a cultura dos doutores da lei. Daí o espanto. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. Somos chamados a exorcizar nossa vida por meio do Espírito de Jesus, de todas as amarras que nos impedem pensar, discernir e tomar as decisões mais acertadas. Quais são as cadeias que nos prendem e impedem de desenvolver todos os dons que Deus nos deu? Muitas vezes nos tornamos carrascos de nós mesmos, pois nos deixamos escravizar por ideologias estranhas e fechadas, que nos isolam e nos tiram a capacidade do diálogo e do crescimento. Não fiquemos buscando demônios nos outros e em outras coisas, pois às vezes eles já se acomodaram dentro de nós mesmos. Um beijo no seu coração.